Começando mais um episódio do Ô Mãe Podcast, mais uma mulher maravilhosa com uma história inspiradora para compartilhar com vocês. Tô aqui com a minha amiga parceira, Bel Nóbrega. Ah, gente, é tão bom estar aqui, né, Nath? A gente adora isso, né? Momento gostoso, né? Nossa, como é gostoso, como é bom saber que a gente ajuda e inspira mulheres, né? Tão bom. Tão Mas bom. hoje a gente trouxe uma pessoa que é uma inspiração pura. É Já verdade. vou apresentar, hein? Então apresenta. Ela é jornalista, apresentadora de esportes da Band, gente, maravilhosa. Meia maratonista, uma verdadeira inspiração mesmo, tá? Em 2020, ela foi diagnosticada com câncer de colo do útero. E desde então ela passou a usar a voz dela para alertar outras mulheres sobre prevenção. Bem-vinda, Mirelle Mosquera! Ai, adorei essa apresentação. E aí, dupla, tudo bem? Muito feliz, obrigada pelo convite. Que bom que a gente vai começar a espalhar informação de qualidade e contar um pouquinho mais sobre a minha vida. Sim, com Amamos. certeza, né? Obrigada Sim, pela não. sua presença. Imagina, deu certo, né, gente? As Deu nossas certo. agendas estão, Viu? né, turbulentas aí, mas agora saiu. Essa Que mulher bom, não fico para, feliz. Não, ela veio de também, um ao né? vivo diretamente pra cá. É, mas deu tudo certo. Deu certo. Era pra ser. Era pra ser. Que delícia. Bom, a gente gosta de começar sempre o nosso episódio conversando, sabendo um pouco mais de detalhes sobre a pessoa mulher. Quem que é você mulher? Conta um pouco pra gente. Nossa, que pergunta profunda, É. né? Bem assim, pra reflexão, né? Cara, eu como mulher sou uma pessoa assim, muito feliz, muito alegre. Eu acho que dificilmente alguém vai me tirar do eixo. Tem um amigo meu que até que fala, Mirelle, você nunca tá mal-humorada? É sério? Tá sempre assim de sorrisão, né? E eu acho que vem muito da minha família. Minha família é muito alegre, é muito festeira. Então acho que eu peguei muito isso também dos meus pais, né? E uma mulher muito também de pés no chão, muito vivendo hoje, vivendo agora, sabe? Não deixando as coisas pra amanhã e principalmente depois desse susto que eu levei lá em 2020, né? Quando eu fui diagnosticada com câncer no colo de útero. Quando a gente pensa, né? Viva o hoje. Eu acho que isso fez mais sentido pra mim depois que eu passei por tudo isso. Porque é clichê dizer, mas assim, existe uma Mirelle antes do câncer e existe uma Mirelle depois do câncer. Olha, E eu descobri muito nova, né? Com 34 anos. Então aquilo me deu uma reviravolta, assim, né? Minha casinha ficou de cabeça pra baixo. com certeza. Mas A é gente isso. se conheceu, né? Eu conheci a Mirelle num evento. Maravilhoso. Foi o lançamento da campanha do Márcio Lilás, Lilás, né? Que é a prevenção do câncer de colo de útero. E ela, assim, de uma forma muito emocionante, contou a história dela, que ela estava tomando um banho, né? E depois Foi. de uma hemorragia, ela descobriu o câncer de colo de útero. Conta pra gente, como que foi esse momento, assim? O que passou na sua cabeça? Olha, bom, primeiro pandemia, né, gente? Todo Sim. mundo preso em casa, lockdown, cidade vazia. E eu sempre muito atleta, né? Atleta amadora, claro, nada profissional. Acabei comprando um rolo de bike até pra poder fazer a minha bike, né? Pra ela virar ergométrica, pra colocar ali na minha casa, na minha sacada e treinar. Então, treinando normalmente, e eu lembro que nesse dia eu fui tomar um banho e percebi uma hemorragia muito forte, né, durante esse meu banho, de coágulos caindo mesmo. Foi bem assustador, assim, parece filme de terror, sabe? E na hora eu falei direto pro meu marido, falei, olha, tá acontecendo isso. Ele, nossa, liga pro seu médico agora. Aí eu liguei pro meu ginecologista, que a princípio ele imaginou que fosse um aborto espontâneo. Mas mesmo assim a gente se cuidava muito, porque filho sempre foi um assunto muito bem tratado lá, sabe, com meu marido, sempre muito de boa em relação a isso. Eu nunca tive essa vontade de ser mãe. Então a gente sempre se cuidava muito pra eu não engravidar. Então fomos atrás, né, e falando com o meu ginecologista, e comecei a fazer novamente todos os exames de colposcopia, Papa Nicolau, tive que refazer tudo. E aí sim eu tive o diagnóstico de câncer no colo de útero. Gente, eu não sentia dor nenhuma. Assim, nem na relação sexual, nem, sei lá, pra urinar, né? Assim, será que são Sim. coisas Teve um diferentes? alerta, assim, antes. O Ah, único sintoma que eu tive foi essa que eu chamo de menstruação prolongada. E o mais louco, assim, que depois eu conversando com as minhas oncofriends, né? Que são minhas amigas, depois minhas amigas que também são pacientes oncológicas, muitas já tinham tido essa menstruação prolongada
mas achava que era uma menstruação desregulada. Porque o que acontece, gente? O útero, o tumor tá ali no útero, né? Então ele machuca ali, sangra, 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 sangra e para. Depois sangra, 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 sangra e para. Então, essa menina, essa mulher, ela uma hora, então parou. Aí depois de algum tempo, menstrua de novo no próximo mês. Então, ela às vezes leva isso por meses, às vezes anos, achando que é uma menstruação desregulada. Até que ela começa a ter realmente esses sintomas mais fortes, né? De repente, dor na relação sexual e tudo mais. Ela para tudo e fala: ah, agora eu vou ver o que está acontecendo. E aí já pode ser tarde demais. Então, comigo, a primeira vez que isso aconteceu, eu falei: não, não tá certo. Porque a minha menstruação duraria ali normalmente 5 dias, já tava com 11. Tá totalmente diferente. E outra, nós mulheres, quando menstruamos, sabemos que a gente, nessa renovação, né, lá no útero da menstruação, tem coágulos, sai coágulo, mas do jeito que estava o meu, não. Gente, cabia assim, tipo, na palma da minha mão, eram enormes, assustador, hein? porque descolava, né, do útero. Sim. Então era assustador real, assim, foi um susto muito grande. Não só pra mim, né, pra toda a minha família, porque quando você Claro. tem um diagnóstico, Nossa. não é só contigo, né? Todos que estão em volta acabam se envolvendo também, né? O que é muito, assim, muito triste, mas Sim. minha família foi muito, assim, acolhedora. Minha filha era uma briga pra ficar comigo na quimioterapia, que eu falava: gente, vamos expulsar vocês aqui, vocês param. Deixa eu ficar sozinha. Todo mundo queria, sabe? Então, às vezes, meu marido tava lá, aí depois minha mãe ligava pra ele e falava: já foi, ó. Pode descer, agora sou eu. Aí fazia um revezamento, aí meu pai chegava e realmente me sentia muito privilegiada por ter essas pessoas do meu lado, porque eu também olhava pro lado e via muita gente na quimioterapia sozinha. Sim, Então é muito triste quando você não tem esse suporte familiar, sabe? com Com certeza. certeza. E o câncer de colo de útero é o segundo que mais mata É o mulheres, né? segundo que mais mata a mulher, gente. A cada 1 hora no Brasil morre uma mulher com câncer de colo de útero. Assim, nossa, é horrível, né? É E falta hoje a de gente informação, né, gente? falta de informação e outra coisa também importante a gente dizer da vacina, né? A vacina Sim. contra o HPV. Porque eu não sabia da vacina. Eu já tinha meus 34 anos e na minha cabeça eu só deveria ter tomado a vacina quando eu tivesse entre 9 e 14 anos. Que é a vacina, que é a quadrivalente que eles dão no SUS. Aí como passou Sim. disso, eu não preciso Mas mais tomar. antigamente, eu lembro Não quando era, a minha Bel? filha tinha essa idade, eles falavam que era entre 9 e 14 mesmo. Sim, mas assim, era só mais voltada pra esse tipo Sim, de adolescente. sim. Depois que você ficasse mais velha, minha irmã Ninguém não tomou, falava. que é mais velha do que eu. É verdade. Eu não tomei, agora É já minha verdade. sobrinha tomou. Sim. Porque tem seus 20 anos, ou seja, já estava mais essa informação, já foi espalhando, né? Sim. Mas mesmo assim, depois que eu terminei todo o tratamento, eu tomei minha vacina, mesmo agora. Tomei minha vacina e tô indo pra terceira dose, porque são 3 doses, né? Porque é a nonavalente, então eu já Gente, tomei. fica esse alerta. Fica é esse alerta, muito gente. sério, mesmo. E a gente até fez uma pergunta lá no dia pro médico, mulheres após os 60, se elas podem tomar também, porque a idade era até 45, mais ou menos, né? Isso, Então, essa mulher, creio se ela que sim. pode, depois que Era. ela tá na menopausa. E eles falaram que é só consultar o seu médico e perguntar, porque é um caso, né? Cada caso é um caso. Então, Claro, você pode sim. e muita gente me perguntava também, né? Mas Mirelle, você vai tomar vacina pra quê? Porque você já não tem útero, né? Que eu fiz a cirurgia, Sim. a esterectomia total. Então, por que você vai tomar, sendo que você, né, já teve que passar por tudo isso e tudo mais? Só que, gente, a vacina, ela não é só pro canal vaginal, não é só ali, né? É laringe, é reto. Outros São- lugares. Sim. É a doença HPV, entendeu? É o vírus da HPV. Então, assim, essa prevenção, ela é para vários outros, né, lugares ali no corpo humano. Sim, com certeza. E conta pra gente um pouco assim, como que foi você com você mesma nesse momento? Eu acredito que quando a gente tem, né, um problema de saúde tão grande assim, a gente se olha com outro olhar. Eu acho que deve rolar até um luto assim num primeiro momento, uma Sim. coisa de que eu vou fazer agora da minha vida? Como vai ser? Será que isso eu vou sobreviver? Que eu acho que é uma palavra muito Sim. forte, mas deve vir na sua cabeça, né? Devia vários momentos que você estava ali. Você parou de repente se cobrar tanto? Você ficou com mais amor por você mesma? Com certeza, mas olha, quando eu descobri, eu sabia que eu não ia morrer de câncer.
Você sentia Eu isso? sentia, eu falei, gente, posso sair daqui e ser atropelado na rua, mas eu não vou morrer do câncer. Não sei por quê. E eu acho que esse meu pensamento me trouxe tanta força que eu, pra vocês terem uma ideia, eu não parei de trabalhar. Eu apresentava o programa, fazendo quimioterapia, coloquei uma peruca e ia, sem contar pra ninguém da TV. Nossa, Que loucura! você Hoje eu fico guardou? pensando, Sabia? que maluca. Ninguém sabia, Bel. E guardando A única... tudo isso, porque tinha dia, provavelmente, que você não tava Ca- bem, Sim, óbvio. Lógico, e assim, eu não podia dirigir porque eu tava na quimioterapia. Meu marido dirigia, entrava na TV comigo, todo mundo, mano, o que o marido da Mirelle tá fazendo aqui? Eu, ai, gente, ele tá sem clima em casa. E tá comigo. Então, ele me acompanhava. Minha mãe me acompanhava nos estúdios e ninguém entendia. Mas assim, eu deixava tão assim, porque eu sou tão espontânea que eu falava, ai, gente, minha mãe tava lá sem fazer nada, veio trabalhar comigo. A única que sabia era uma diretora que é a chefe da Band, né? Eu pedi discrição total, porque, gente, assim, eu não me considero uma pessoa famosa, ponto. Mas eu sou uma pessoa que apareço na TV. Tenho meus poucos e humildes seguidores que acompanham os meus trabalhos, né? Eu acredito muito na internet como uma ferramenta de comunicação maravilhosa, mas tem muita gente do mal. Muito. Ah, tem. Então, Vamos misturar Infelizmente, tudo. né? Vamos misturar uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Então eu não queria, naquele momento, expor, sabe? Tipo, dizer, olha, estou passando por isso. Não. Mas eu prometi, assim, a mim mesma, que eu falaria depois que eu terminasse meu tratamento. Como comunicadora, como jornalista. Eu falei, cara, eu devo isso. Eu posso falar sobre isso. Porque eu senti muita dificuldade de encontrar mulheres que falavam sobre o câncer no colo de útero. Porque todo mundo só fala de câncer de mama. Sim. Câncer de mama. Nossa, olha, a gente Cara, todo mundo fala de câncer de mama, todo mundo sabe fazer o autoexame, todo mundo fala de tudo. Mas falar do câncer no colo de útero, o buraco é muito mais embaixo, literalmente. É mais embaixo, né? Porque, gente, o HPV é uma doença sexualmente transmissível pelo vírus, né? E tem muito preconceito ainda, Preconceito né? total. Ah, olha, olha, o que que ela fez? Claro, ai, promiscuidade. exatamente. Ai, mas você tá. Gente, eu fui num lugar assim, no podcast, que eu fiquei até assim meio chocada assim, com a pergunta da pessoa, que, né, assim, no intervalo, que ela chegou e falou pra mim: ai, mas você não tinha tomado a vacina? Não, mas você é casada? Sou. Mas seu marido já teve HPV? Eu falei, não sei, mas sabia que você pegou dele, né? Ai, olha. Aí eu, gente, oi. Como se ele tivesse pulado a cerca, sabe? Sim. Alguma coisa assim. Gente, não, esquece isso. Não, que a gente Entenda estava comentando primeiro. antes de Gente, começar aqui a história da fofoca, né, gente? É a fofoca, exatamente. São as entendeu? headlines que aparecem querendo dizer que seu marido fez alguma coisa, que você foi Que traída. você, o que Mirelle você traída. pulou a cerca também, É. entendeu? E, gente, não, o HPV, todas as mulheres. Claro, o homem é o percussor, né, disso, mas a mulher, ela vai ter o HPV, é tipo herpes, gente. Todo mundo tem herpes de uma hora estoura. É tipo HPV, entendeu? Então, eu acho que voltando na sua pergunta, Nath, eu acho que eu fui muito forte, assim, realmente o lado mental, psicológico, me ajudou muito a enfrentar essa doença. Muito, muito. E claro, com a minha família junto, acho que foi um pouquinho de cada. Mas, né, gente, haja terapia, né? Porque não é fácil. Não. Terapia, sempre, porque entender. Poxa, uma mulher que sempre levantei a bandeira da alimentação saudável, corredora, prática, alimentação saudável. Como aconteceu isso comigo, né? Por que eu? Aí mudei o porquê para pra que eu, né? Pra quê? Pra quê? Então hoje eu entendo pra quê. É pra estar aqui, pra me comunicar, pra falar e pra espalhar essa boa informação para que eu atinja o maior número de mulheres possível, entendeu? Para que realmente elas possam conversar. Hoje eu quero ser um elo de comunicação com essas meninas. Eu recebo mensagens todos os dias. Juro, mesmo? gente. Que Falando, incrível. Mirelle, eu tô vendo. Ai, alguém me mandou o seu vídeo e eu cheguei até você. Eu acabei de descobrir, teve o diagnóstico, como é que foi. E a pergunta que todo mundo quer saber, né? Quanto tempo foi que seu cabelo caiu? Porque eu fiquei carequíssima, né, gente? Enfim, eu E não, você não depois usei. postou, né, nas suas redes? Postei, Você careca, né, inclusive. postei.
Postei porque, gente, essa é a realidade de um paciente oncológico, Sim. né? Sobrancelha, cílios, você fica com cara de paciente oncológico. Sim. Entendeu? Porque você fica com o rostinho mais inchado por conta do corticoide. Mas uma coisa que minha terapeuta sempre me disse: Mirelle, eu sei que você é super mulher, né, e tal. Mas uma hora essa super mulher, ela tira a capa e bota pra descansar a mulher. Então, assim, Sim. pô, se você ficar mal um dia pro trabalho, diga que você não vai, que você não tá bem, sabe? Explica pra essa sua chefe que tá tudo certo, que você tá passando, é uma fase. Então, aos pouquinhos também eu fui entendendo, porque tem isso, você sempre, não, eu sou forte, não, vou fazer, não, eu tô lá. Pra você ver, quando eu trabalhava, eu não sentia nada, mas eu chegava em casa e eu, ai, doía tudo. Doía tudo. Porque você também mudava o seu foco. É verdade. Você muda o seu foco, O nosso gente. cérebro Vira uma é chavinha quando incrível. entra, né, pra trabalhar É e tudo incrível, mais. você tá lá apresentando, tal, beleza. Aí eu chegava em casa e eu, ai, que enjoo, ai, que náusea, ai, que falta de apetite, não comia, ai, diarreia e, meu, vários outros sintomas, né? De todo esse procedimento aí que durou mais ou menos pra mim 1 ano. Nossa, foi pesado, né? Foi de 2020 a 2021. E Mirelle, fala uma coisa pra mim. Quando você precisou tirar o útero, mexeu assim com a sua feminilidade, com essa questão de autoestima? Ah, Como foi pra você e um isso? pouco, né, gente? Falar que, ai, foi super tranquilo, não foi. Quando a minha médica falou pra mim, olha, Mirelle, infelizmente você tá num estágio um pouco avançado, a gente vai ter que fazer a cirurgia. Eu até na hora cheguei numa clínica pra tentar congelar óvulos. Tentei junto com meu marido. Mesmo que nesse assunto tava super tranquilo, mas eu falei, "Ih, a gente nunca sabe o dia de amanhã, Claro. né? Então cheguei, só que como eu ainda tava com muito sangramento, eu não sabia do período fértil, e aí eu tinha que fazer todo aquele procedimento das injeções, né, hormonais e tal, não sei como é que funciona exatamente. E aí minha médica disse, olha, a gente não tem mais tempo pra você fazer isso. Aí eu percebi prioridades. Então, o meu câncer era muito mais importante do que eu congelar óvulos. E uma frase que meu marido disse pra mim, que eu falei, meu Deus, que eu levo pro resto da vida era, gente, antes de pensar no filho, eu preciso de uma mãe. É, a gente viu essa frase, era uma coisa que É a uma- gente ia muito comentar. maravilhoso. Cara, Isso é lindo. essa frase assim me pega e eu gosto de falar porque é real. É. Né? Então ele falou: olha, eu quero ter uma mãe. Então, depois a gente vai adotar, se a gente vai fazer barriga de aluguel, o que for. Mas o mais importante é a gente ter a Mirelle saudável, né? Ter um foi apoio isso. assim é fundamental nessa hora, Cara, né? o Roman foi incrível, assim. O Roman foi um parceiraço. Porque depois que eu também fui conversando com as outras meninas, eu fui percebendo que, assim, muitos maridos saindo fora, né, gente? Pulando barco, sabe? Surreal, surreal. Pulando barco real, tipo, de verdade. Ou outros que preferiam dormir em outros quartos, porque não conseguem enxergar a mulher careca. Ai, Não, é muita consigo ver coisa, minha mulher né? careca. Ah, pelo amor de É Deus. muita coisa, porque olha Pensa só, nessa você mulher, o que ela tá tirou, né? sentindo, né? Sozinha, Do cabelo, da no- estética, de outras coisas, né? Poxa vida. Que isso, gente? Sem contar isso, são os sintomas externos, né? De Sim. cair cabelo, de você ficar com a pele mais escura Não, por sua- conta da sua radioterapia. autoestima Autoestima vai lá no embaixo. chão, Aí né? esse cara, filho da mãe, chega lá e fala: ah, eu vou dormir no quarto do lado, quando seu cabelo crescer, eu durmo com você. Aqui, eu já falava pra pastar, querido, vai e não volte mais. Eu careca, eu cabeludo, de qualquer jeito. Gente, não E faz dá. com certeza toda a diferença. Não, toda a no diferença. tratamento, Exato. No dia a Esse dia. carinho, né? De você Sim. chegar em casa, ter alguém contigo que te abrace. E o Roman era isso. Ele falava, amor, você tá usando aí. Eu usava a lace. Que a lace é Tem fica bem real, inclusive, né? muito Não parece- real. Gente, eu podia mergulhar. Eu ia pra praia. Você faz escova nela. Sim. Normal, normal. E ele falava, olha, amor, um dia quando você quiser tirar a lei, você pode tirar, viu? Porque você careca tá muito gata. Ai, amor é tudo, né? Eu falava pra Ah, ele. não, você é gata, vai. Então, gente, então isso ajuda, sabe? Sim. Pra você que tá lá no fundo do poço, você consegue ter, sabe? Você consegue voltar novamente pra que, sabe? Isso realmente te dê uma autoestima novamente, sabe? É outra parada, assim, com certeza. É muito bom. Faz toda a diferença. Eu acho que é isso. A parceria é
total, né? Se você tá com uma pessoa do seu lado, é na saúde, na doença, como diz, então eu acho que é verdade, sobre gente. isso. Na alegria, e na tristeza. É, total. Não é, Tem sabe? que Porque tá. normalmente a mulher, quando o homem passa por isso, ela acolhe o homem. Nossa. Porque nós temos um instinto completamente. assim de mãe, né? É verdade. De acolhedora, de cuidar. Então a gente vai cuidar desse cara, a gente vai abraçar. E o contrário, né? Somos normalmente Eu já largados. vi assim. várias mulheres separadas que voltam a morar com o marido Pra cuidar. pra cuidar dele. É. Quando fica doente. Um amigo meu fez isso. Não é? Uma amiga minha fez isso. Pra cuidar do ex, Olha lá. que tinha, tipo, traído e tal. E no Sim. final, a outra caiu fora. E ela foi lá e cuidou dele. Ele sofreu um AVC e tal. E ela tá lá Tava cuidando. lá. Falei, cara, isso é muito... Isso vai... Gente, eu não sei. Isso pra mim vai muito além do amor, sabe? Sim. Isso é compaixão, é compreensão. Pra mim é um ser muito evoluído. Com certeza. Não é como Com ser certeza. humano. Sim, como ser humano. Com Então, certeza. porque assim, ela deixa todos os problemas que eles passaram pra trás, tudo que eles viveram naquele momento, assim, ou antes, e tem uma coisa muito maior ali, né? Cara, isso é. Falo pra ela, olha, muitas palmas. Um dia, quem sabe, Parabéns. seria evoluído assim também. É isso. E eu queria entrar um pouquinho até nessa questão. Eu sei que você fala muito, né, da saúde, da alimentação, né? Você cuida muito dessa parte. E você acha que fez diferença você ser uma pessoa que era do esporte, se alimentava bem, pra passar por isso que você passou? Nath, excelente pergunta. Com certeza, tenho certeza. Todo esse momento, né, que eu não pude fazer atividade física, não é que eu nem podia, eu não conseguia. Porque, gente, pra você ir pra academia, pra você fazer exercício, você precisa estar com a energia lá em cima, certo? E eu não tinha. Cara, eu queria dormir, eu queria descansar. É uma preguiça, uma coisa assim tão grande, porque seu corpo tá ali batalhando contra as células cancerígenas, né? Fazendo radioterapia, braquiterapia, quimioterapia. Então, assim, é muita bomba, muita coisa acontecendo. Então, você não tem essa motivação, essa energia pra treinar. Mas eu tenho certeza que a minha recuperação, ela foi muito boa por conta da minha atividade, do meu caminho, né? Da minha trajetória na atividade física, no esporte. Mas eu tenho certeza disso. Com certeza, me ajudou muito, facilitou muito. Até porque, depois que eu terminei, eu prometi que eu ia fazer a minha meia maratona. Foi minha primeira meia maratona. E foi depois disso. Foi, então eu falei, olha, eu terminei dia 1º de abril, que não foi mentira não, foi meu último dia de quimioterapia, foi no dia 1º de abril, e logo eu já acionei minha nutricionista, a Carol, o meu treinador de corridas, que é o Marcos Paulo Reis. Eu fiz um combo da felicidade ali, porque eu falei, olha, em outubro eu quero correr 21 quilômetros. Então eu tive, né, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro foi a prova. 6 meses. Então, ou seja, Legal. Deu uma reviravolta. Você falou, não, eu vou usar tudo isso que foi por uma e o experiência. foco total, gente. Imagino. Um foco de você, pô, querer conseguir. Eu já corria. Meu pai também foi uma grande inspiração pra mim. Meu pai já fez algumas meia maratonas. Mas meu pai, gente, old school, né? Pegava o tênis. Ah, a gente mora na Zona Norte. Aí ligava, tô aqui na Zona Leste. Correndo. Fazendo o quê? Vim correr. Ele saía da nossa casa e ia pra Zona Leste correr. Correndo. E depois voltava, fazia 20 quilômetros assim do nada. Sem A preparação meia maratona nenhuma. dele é A ele meia mesmo maratona faz. dele. Imagina, relógio, nunca. Sonzinho, jamais. Old school, só um bom tênis no pé. E tá tudo E bem. ia embora, imagina essas, né, camisetas ultra super tecnológicas pra suor, nada, imagina, pegar qualquer camiseta, qualquer shortinho e ia embora. E ele também sempre acordava, olha só, meu pai, nós somos em 3 irmãos, eu, a do meio, meu irmão é o Miller e a mais velha é a Michelle. Então meu pai, ele inscrevia todo mundo na corrida de rua, sem avisar. E chegava num sábado, ele falava, amanhã todo mundo, 5 horas da manhã em pé, a gente... Mas por quê? O que aconteceu? Escrevi todo mundo na corrida de rua, a gente...
Ah, não, pai, não. Já Não, tem que acordar cedo. todo mundo correndo. E aí todo mundo acordava cedo, todo mundo ia lá no carro assim, ó, dormindo, e todo mundo corria. Só que eu acho que meu pai ali já tava plantando uma sementinha, Com sabe? certeza. Pra que meus dois irmãos, essa semente aí não rolou. germinou não, tá? Mas pelo menos alguém deu certo. Olha, são 3, né? Ele teve 33% Perfeito. de acerto. É isso, Foi perfeito, né? E foi, eu acho que é o encontro familiar. Se a pessoa mudar, né? Porque normalmente a gente, o encontro familiar é almoçando em algum lugar. Não, encontro familiar é pra correr. Amei isso. Amei. E aí, muito bom. enfim, começamos a correr. E aí eu falei, não, então vou correr 21 quilômetros. E foi muito legal, porque me deu realmente um ânimo. Virou uma matéria na Band, porque casou bem no Outubro Rosa, que era justamente quando a gente levanta, né, a bandeira do câncer de mama. E eu já enfiando ali o câncer no colo de útero junto com um tema também, para que a Band também falasse sobre isso. Então foi bem legal, foi ótimo, assim, poder falar Mirelle, um pouco você mais. estava contando pra gente que teve uma Mirelle antes e uma Mirelle depois. Essa Mirelle antes já era uma pessoa que praticava exercício, se cuidava. E essa Mirelle depois, como foi que ela encarou tudo isso? O que você faz hoje? Você corre? Como que você se cuida? E tem alguma... O que eu queria te perguntar é assim, se tem alguma coisa que você faz pensando no que você viveu? Claro, acho que tudo. Tudo, gente. Tudo, assim. Eu digo também que existe uma Mirelle antes e depois, porque antes era uma Mirelle muito workaholic, né? Uma Mirelle muito focada, muito ambiciosa no trabalho, que não queria, sabe... Queria sempre ganhar mais e trabalhar mais e não tinha tempo pro meu marido, não tinha, sempre era mais, né? Ai, almoço na casa da família, pai, não posso, porque agora eu tenho que não sei o quê, sempre mais, ou, né, postergando e tal. Então, além dessa parte da atividade física, na parte mais, assim, um pouco mais familiar, sabe? E agora na prática em si, tudo que eu faço eu penso, gente, tudo. Eu corro, eu choro correndo. Quando eu tô... Sério, às vezes eu tô sozinha, sabe? Correndo, eu lembro de tudo que eu passei. Eu falo, caraca, tu é foda. É isso. Sabe? É Até me isso. emociono porque eu falo, cara, tudo assim. Não tem como você Ai, passar que por linda. isso e não mexer pro resto da sua vida. Tudo que você olhar de repente e pensar, ah, não, eu não vou conseguir, ou eu sou menos. Não, olha só tudo que você já passou. É isso. É isso. É exatamente isso. Então, assim, almoço na casa dos meus pais. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Sim. Eu vou. Não deixo mais pra amanhã. Não, eu vou. Às vezes, meu marido, eu não consigo. Eu falei, tudo bem, mas eu vou. Eu vou rapidinho e volto. Sim. Mas eu vou. Eu quero estar aquele momento lá, sabe? É como Mudaram se suas fosse- prioridades, né? É como se, assim, o tempo... eu quero viver, sabe? Constantemente. Não é um tempo mais perdido. Não, eu vou viver. E eu encaro hoje também a morte muito bem, gente. Que doideira isso, sabe? E eu falo pro meu marido, meu amor, se um dia eu morrer, saiba que eu fui uma pessoa muito feliz. Ele fala, você tá maluca? Mas eu acho que é isso. Mas é difícil. Porque se você também chegar num momento que você não foi feliz, aí não faz sentido. Então, por Claro, mais que você gente. tenha o problema pior, porque eu acho que isso que você teve é uma das coisas mais difíceis de se passar. Com certeza. E você superou muito Claro. bem. E outra, quando eu falo assim da morte, que hoje eu encaro muito bem. Quer um e papelzinho? eu quero. E é verdade. Consegue pegar um papelzinho Cadê, ali, gente? guardar na Guarda- E quando eu falo assim da morte que realmente é verdade, né? É porque, cara, você encara, obrigado, você encara de uma outra maneira. Sabe? Você encara assim a vida de, sei lá, realmente você enxerga, é um outro olhar. É um outro olhar. Não tem como você ter o mesmo olhar, sabe? Até porque quando você fica tão perto da morte, né, que seria, né, que foi o câncer, tudo muda, né? E outra, gente, é aquilo, por mais que eu falasse, eu não vou morrer de câncer, nesses de 4 anos, 5 anos pra cá, que eu descobri em 2020, eu conheci muita gente que faleceu, amigas minhas que acabaram morrendo. Então aquilo te pega, porque assim, pô, você tá conversando com a pessoa, você não tá mais. É. Faleceu, gente, e morreu por quê? Por conta de câncer, mas câncer do colo de útero. Eu lembro até que meu marido, em 2020,
por conta da pandemia, do vírus, nós perdemos muita gente, assim, famosos, por conta do câncer. E meu marido, ele sempre me bloqueava, ele, sei lá, no Jornal Nacional, hoje morreu, não sei o que lá, meu marido não mudava. Eu falei, amor, fulano morreu, deixa eu ver dele. Não, deixa quieto, porque ele já sabia que tinha morrido de câncer. E pegou Covid e com o vírus piorou. Né? Porque já tava com a imunidade lá embaixo. Então ele meio que me bloqueava, ele me protegia, pra que assim, eu não quero que você saiba que fulano morreu de câncer, porque ele não sabia como eu agiria, Sim. como aquilo ia, sabe, quando aquilo me impactaria. Sim. Porque às vezes eu ficava, putz, que merda, né? Aí ele, gente, silêncio. Não, e é uma, Sabe? e assim, Sim, é uma deve passar isso o tempo questão. inteiro na cabeça, com certeza. É uma questão que você só sabe quando você vive. Não adianta isso. você tentar adivinhar. Eu jamais conseguiria me colocar no seu lugar. Não sei, eu não vivi. Eu acho que é igual quando a gente fala de assalto, de roubo, de qualquer outra coisa. Ah, sim, Você só sequestro, sabe né? como que vai ser a sua atitude, né? Depois que você passa por isso. Ou você passa, ou você tem alguém muito próximo na sua família que passa. Mas mesmo assim, Mas Nath, mesmo assim, né? acho que É mesmo assim diferente, é né? diferente. Porque, assim, em muitos momentos, as pessoas me falam, como é que você tá? Eu falei, tô bem, tô ótima, tô ótima. Só que só eu sabia, quando eu entrava no banheiro e chorava para um caralho, entendeu? Tipo assim, Sim. só eu sabia que eu tava ali. Porque você sempre quer demonstrar pras pessoas, não, gente, eu tô bem, tô ótima. Eu não sei, eu acho que é a cabeça do ser humano, né? Às vezes quando você tá mal, você fala, tudo bem, tá tudo ótimo. É verdade. Você vai falar, não, menina, pelo amor de Deus, hoje meu filho fez isso, hoje eu briguei com meu marido. Você não se abre. É muito difícil você fazer isso. Entendeu? E quando for, é uma coisa Então, muito pontual. gente, sim, tô levando, é difícil, mas vai dar tudo certo. Então você sempre vai naquela, sabe, naquela pegada mais energia positiva. Mas realmente, só você sabe, assim, o que você passou, sabe? Mas é isso, gente. Também que eu tô aqui pra contar história. É maravilhoso. Eu acho que, como você disse, quando você passou por isso, não tinham tantas informações. Não. Porque todos os casos que acontecem na nossa vida, desde eu engravidei ou qualquer coisa, a gente vai buscar outras pessoas que estão passando pelo Sim, mesmo. é verdade. Para poder ouvir uma palavra mais de tranquilidade ou para ver a experiência da pessoa. Então eu acredito que você fez uma comunidade para isso também na sua vida. Total, exatamente isso. Por exemplo, eu tive que colocar o catéter na hora da quimioterapia, o catéter, né, que você coloca aqui pra distribuir ali a quimioterapia no seu corpo inteiro, que chamam de porte-acate. Então, porque a minha veia era muito fina, porque normalmente você recebe a quimioterapia pela veia, no braço, e a minha veia era muito fina. Então, a primeira vez que eu recebi a quimioterapia, a medicação por aqui, meu braço ficou desse tamanho. Tinha que colocar, nossa, chá de camomila e bolsinha quente. E, sem contar, né, gente, que a veia era fina e a medicação espessa. Então, ela vai passando na veia fininha e vai, tipo assim, ó, né? Sim. Abrindo, então a dor é horrível. E aí minha médica falou, a gente vai ter que colocar o porte-acate. Eu já tinha acabado de fazer a minha cirurgia de esterectomia total. E na minha cabeça era, meu Deus, mas é uma cirurgia. Ai, doutora, eu não quero, mas vai ser bom pra você. Nesse dia, eu lembro que ela pegou uma senhorinha que tava ali, recebendo quimioterapia, sei lá, Dona Isabel. Dona Isabel, vem aqui. Mostra aqui pra Mirelle, Dona Isabel. Dele foi maravilhoso, isso aqui é vida, você nem sente, não sei o quê. Aí eu falei, olha que legal, né? Isso. Aí ela, você vai amar, porque eu também aqui doía muito. Aí eu juro, ela gente, hoje eu falo pra todo mundo, porte-acate é vida, porque você não sente dor nenhuma. Eu já tirei, tive que ficar 2 anos, procedimento, né, por conta de uma recidiva. Mas agora eu tirei, mas por exemplo, amigas minhas que infelizmente descobriram, né, câncer de mama, enfim, nesse decorrer todo mundo acaba me procurando, né, pra conversar comigo. E eu sempre falo do porte-acate. Olha, ponha, sério, ela me falou que eu vou precisar colocar. Eu falei, é maravilhoso, é bom, ajuda, auxilia, é excelente pra quimioterapia. Aí ela, que bom. Porque por a falta de informação ou de experiência de uma pessoa que conhece, você já morre de medo ali, já potencializa aquilo, já dá uma crise de ansiedade. Às vezes tudo que é desconhecido, você tem medo. o medo Não do adianta. desconhecido. É isso, gente. Né? Mesma coisa o cabelo. Muitas perguntas. Quanto tempo seu cabelo cresceu? Mirelle,
essa foto, a pessoa vai lá no meu Instagram, imagina, 5 anos atrás, então vai lá, procura. Essa foto aqui, ó, demorou quanto tempo pra você chegar nessa foto? Nessa, entendeu? Com esse cabelo, sei lá, meu cabelo já tava um pouquinho mais cheinho. Aham. Aí eu acho que aí demorou uns 4 meses. Só? Aí eu só. Ai, que ótimo, então pro final do ano eu já vou estar assim. Eu falei, provavelmente. É uma esperança, é uma coisa que você olha com outro olhar, porque imagina aquela mulher, ela já fica, quanto tempo? Será que é 1 ano? Será que é 2 anos? Aí quando você fala, isso. você fala, poxa, de repente, calma. É verdade. E muita coisa, e uma outra coisa que eu falo bastante também é o meu cabelo, né, gente? Meu cabelo sempre foi liso e ele vem enrolado. Então, assim, mudou completamente. Ah, ele nasceu depois mais enroladinho. Ele sempre foi liso, minha mãe sempre de cabelo liso, assim, índia total. E meu cabelo sempre liso. E quando ele nasce com Umas ondas. com onda, com espessura diferente. E o que eu achei o máximo. Porque eu sempre fazia babyliss. E Agora virou Agora já tá pronto, né? E agora é natural. E eu sempre falo, as pessoas até, quem não me conhece, né, fala, você fez a transição? Eu falo, não, gente, não foi transição. Foi por conta da quimioterapia. Vocês lembram do Gianecchini? Quando ele tinha acabado, você viu como o cabelo dele veio todo enroladinho? É verdade. Porque a quimioterapia, ela muda a espessura, né? Como fala? O fio, o folículo capilar. Então, tem gente que tem o cabelo ondulado e vem liso. Olha só. E tem gente que tem o cabelo liso como eu e vem enroladinho, assim. Muito doido isso, Bom, né? Eu acho que o mais importante é você se amar, você, né? Ah, sim. Se gostar. Todo mundo fala, mas você não tem vontade de fazer uma progressiva, voltar a ser o que era? Aí eu não, né, gente? Pô, já Eu faço sofreu uma tanto. escova e Tudo fico que liso, você passou vai falei, perguntar isso, mas Eu falei, amigo, onda. não. Pô, pelo amor de Deus, já passei por tanta coisa. Deixa ele vir. Agora ele não tá assim, original, de fábrica, porque ele quis vir. Então deixa ele vir assim, desse jeito. A gente dá um jeito Ai, que nele. maravilhoso. É. E você escrevia frases no espelho? Escrevia. Eu vi que você contou isso. Escrevia. Eu escrevia a frase no espelho, cara, pra eu lembrar. Pra Tinha... você. Eu escrevia lá, tudo passa, sabe? Então, várias outras assim, porque eu olhava assim, toda hora que eu chegava no banheiro, 3 frases estavam ali, daí é isso, tudo passa, gente, tudo vai passar. Então, isso é ótimo, porque a gente precisa desse exercício pro nosso cérebro. Você precisa alimentar isso em você Pra diariamente. poder realmente manter essa positividade. Claro, e né? lembrando que eu tava na pandemia, a gente não podia receber visita Nossa. de amigos, entendeu? Porque amigos que moravam com os pais eram Não mais pode. velhos, também não podia sair de casa. Minhas amigas com filhos pequenos, então também não podia. Era assim, não podia sair de casa por conta dos filhos e porque a minha imunidade tava lá embaixo. Por você. Então assim, meu pai chegando em casa, aquele banho de álcool, sabe? Porque a gente não conhecia nada, lembra, gente? Então era luva. Era tudo novo, né? Era caos, é verdade. Era, sei lá, eu cheguei a perder um tio meu, Covid, não fui no velório, porque eu não podia ir no velório, meu tio, assim, mais, sabe? Então, assim, várias coisas aconteceram. Meu avô também faleceu, não fui no velório por conta disso tudo, assim, no meio da pandemia. Então, acho que pra mim foi ainda mais complicado, porque eu não tive essa rede de apoio de amigas indo na minha casa e ficando comigo. Não tive nada disso. Dar uma voltinha pra dar uma respirada, não Não tinha podia, nada, né? não podia. Minha voltinha era lá embaixo no meu prédio, no hall ali, né? Perto da piscina da churrasqueira, E uma olha voltinha lá, pra né? banho lá. E olha lá. Exatamente. Então foi mais complicado, assim, por conta disso, né? E aí, assim, né, até falando um pouquinho da sua área profissional também, porque lógico que a gente trouxe esse tema de principal, porque eu acho muito importante esse alerta para as mulheres. Eu acho que é muito importante ver uma pessoa que é da mídia, porque hoje quem está em casa, o público ouve muito mais quem está em evidência, quem tem, enfim, essa missão, né, de Claro. comunicar. Então eu acho que esse foi o nosso ponto principal. Sim. Mas a gente também quer, logicamente, conhecer um pouco do seu profissional. A gente sabe que você trabalha numa área, assim, que é muito masculina, vamos dizer, né? Total. Então, acho que deve ter vários desafios. Como que é pra você, assim, no dia a dia? É difícil? É fácil? Hoje você já lida bem melhor? Olha, eu Pera já. um pouquinho. Antes você vai contar pra gente por que você escolheu ir pra essa linha do jornalismo esportivo. Isso. Certo. Que daí a gente chega Aí a nessa gente chega aí, conversa. né? Isso. Não, perfeito, gente. Pra começar, eu sempre fui muito comunicativa na escola.
Eu lembro que na quarta série tem o quê? 10 anos? 8 anos? 10 anos por aí? Quarta, quinta série, né? Então toda vez que a professora falar, tem um trecho de livro aqui, quem vai ler? Eu. Quem vai escrever olha, hoje a gente vai pegar alguém pra escrever na lousa. Eu. Quem quer ser líder da sala? Eu. Então eu sempre fui muito comunicativa. E então quando eu tava ali no ensino médio e tudo mais, eu já sabia que eu ia pra comunicação. Jornalismo, rádio e TV, publicidade e propaganda. Eu queria trabalhar na área de comunicação. E aí eu fui pra rádio e TV e sempre o bichinho ali do esporte sempre me pegou. Então eu queria ser apresentadora de esportes radicais. Sempre radicais, porque eu era, ainda ando de skate, gostava de fazer tirolesa, pular de bungee jump, saltar de paraquedas. Gostava, não gosta mais? Gosto, ainda gosto. É que agora eu tô, assim, não tenho tanta mais coragem, sabe, fazer isso. Porque eu acho que Deus já me deu algumas vidas, né? Daí eu falo, meu Deus, eu não vou preservar um pouquinho. Pra quê, né? Colocar em jogo novamente, então tô pouco mais calma, mas continuo andando de skate, que eu acho que o skate é mais tranquilo, de long, né, nada muito radical também. Então, quando eu decidi fazer nessa área de comunicação, eu já sabia que era no esporte, mas aqui em São Paulo se falava, no Brasil, né, na verdade, se fala muito de futebol, então o lance, acho que eu lembro que na época só tinha um canal ou 2 canais que falavam de esportes radicais, que era a ESPN aqui no Brasil e Sport TV no Rio de Janeiro. Que tinha o Sport TV, Zona de Impacto, que era um programa que eu amava assistir. E aí eu acabei, sempre muito cara de pau também, acabei mandando um currículo pra TV Cultura. E eles me chamaram e eu comecei a estagiar na TV Cultura, no primeiro ano de faculdade. Que é muito difícil, né? Você conseguir logo de cara numa televisão. Só que, gente, o que eu fazia lá na TV não era tem nada a ver. Eu era do atendimento ao telespectador. Ou seja, as pessoas ligavam lá, as mães, porque a TV Cultura tem muita coisa, né? Infantil. Ai, meu filho quer falar com o Nino do Castelo Rá-Tim-Bum. Ai, minha filha quer falar com o Caiu. Ai, que horas passa o Roda Viva? Ai, que horas não sei o quê. Então, eu era do atendimento ao telespectador. Só que como muito rata, muito sagaz ali, eu já com 17, 18 anos, eu circulava muito pela TV. Eu não só ficava no atendimento ao telespectador. Então, fazia amizade com todo mundo. E aí, eu soube que Fernando Meligeni, que é o ex-tenista argentino, ia ter um programa de esportes radicais na TV Cultura. Eu fiquei maluca. Falei, meu Deus, é a minha chance, é a minha chance, é a minha chance. Aí eu liguei lá no esporte, eu lembro até hoje, eu liguei lá no esporte, falei, quem é o chefe aí? É o Elinho Alcântara. Depois a gente foi se trombar em vários outros lugares depois. Aí, beleza. Fui lá, com a maior cara de pau, no setor de esportes, com o meu currículozinho, né, estagiária. Falei, oi Elinho, tudo bem? Eu sou Mirelle, sou do atendimento ao telespectador. Eu falei, mano, o que essa menina? Eu vou colocar essa menina aqui, é recepcionista? Né? Nada a ponto, pelo amor de Deus, mas eu digo na área, né? Na área. Eu já tava, né, atendimento ao telespectador. O que ela tá fazendo aqui? Daí eu falei, eu soube que o Fernando Meligeni vai ter um programa aqui. Eu queria muito, mas muito fazer parte, né, desse trabalho. Eu não sei se vocês já contrataram uma estagiária. Ele olha pra mim e fala, poxa, se você tivesse vindo ontem. Não. Eu contratei uma estagiária ontem. Minha cara foi essa sua cara. Mas foi tipo, não. Aí eu, sério? Eu lembro que lágrimas nos olhos, né? Aí eu falei, bom, ok, não era pra ser, mas saiba que, fica com o meu currículo. Se abrir uma outra vaga, saiba que eu tô muito afim, que eu sou uma apaixonada por esporte, nananana. E deu certo, gente. Depois de um mês, abrir uma outra vaga, ele me chamou. Olha só. Então você vê as coisas. Era pra ser. E aí eu comecei a produzir, ajudar nas pautas com Fernando Meligeni. E eram pautas muito legais, como de repente, eu lembro que era pular de bungee jump, mas gente, eu era estagiária, eu não aparecia na frente das câmeras, tá? Era backstage total, então eu tinha que produzir. Então eu que ligava pra banda CPM 22, falava, olha, eu sou do programa do Fernando Meligeni, então a gente já teve pauta, sei lá, CPM 22 saltando pulando de bungee jump, teve também, olha que coisa maluca, gente, eu produzi a banda Tijuana, que meu marido é do Tijuana,
andando de kart com o Felipe Massa no meu estágio quando eu tinha 17 anos. E eu fui depois namorar o Roman em 2014. Isso a gente tá falando de muito tempo. Então você imagina que a primeira vez que o Roman apareceu na minha vida, eu chamei como uma produtora chamando um artista, porque ele é baixista do Tijuana. E ele foi, eu tenho a matéria, eles andando de kart com o Felipe Massa e beleza, ele de um lado e do outro. Depois Deus um dia falou, olha, nem vocês foi vão... ali que vocês se conheceram, Não, né? nunca. Olha. Não. E o Roman, depois, o Tijuana foi aparecendo em outros momentos, né? Mas enfim, eu sempre quis o jornalismo esportivo porque eu nunca fui fã de hard news. Do jornalismo, do dia a dia, de política, né? De falar, sei lá, de assassinato, de falar de matérias mais pesadas. Nunca fui. Tem gente que nasceu pra isso. Eu tenho uma amiga minha que, nossa, adora ficar na porta de delegacia, conversar com delegado. Aquela cobertura intensa do Intensa, madrugada, fica... Deus me free. Eu não gosto. Eu gosto de falar de título, de, sabe, dos jogadores, dos times, de competições, do MMA, da luta, enfim, de recorde, de Olimpíada. Então, pra mim é isso. É claro que uma hora ou outra a gente tem uma matéria triste, né? De falecimento, de doping, de várias outras coisas. Mas de racismo no futebol, que a gente tem visto bastante. Nossa, é verdade. Sim. Né? É. Mas eu acho que o lance, assim, do esporte foi por conta disso, que eu sempre fui uma apaixonada e as coisas foram acontecendo. Aí fui depois pra Band, depois eu fui pra Globo, cobri Olimpíada, tive o prazer de cobrir Olimpíada no Sport TV da Globo. Incrível, né? Incrível. Cobrir Incrível, Olimpíada, uma eu amo emissora Olimpíada. Não, pra mim também. Eu prefiro Olimpíada do que Copa do Mundo. Eu também. Me desculpem, os Porque tem vários esportes, né, gente? É isso. A gente vai ter uma preferência, Gente, óbvio. e eu acho que a gente consegue encontrar muitas histórias de superação. É muito Mas são legal. muitas, principalmente na Paralimpíadas. Sim. Cara, como tem gente assim com... Eu falo, meu Deus, como a gente pode reclamar da vida, Nossa, cara? é verdade. Atleta nadando em alto rendimento, sabe? Sim. Profissionalmente, sem braço, sem perna. Cara, quando ele coloca a medalha ali, eu choro junto com ele. Eu falo, caraca, que vencedor. Já é vencedor na vida Sim. e leva aquilo pro esporte, sabe? Sim. Ele não O se entregou. esporte Eu é acho ótimo. muito legal essas pessoas que competem, independente do que Nossa, você tenha de gente. problema, porque realmente, assim, Sim. eu não me entreguei. Eu vou sim, eu posso ganhar uma medalha, eu posso vencer, posso inspirar outras pessoas que estão ali nesse problema. Porque você pode, quando você tem um problema desse, ou até o que você teve, você tem dois caminhos. Ou você se entrega mesmo, e aí com certeza piora toda a situação, ou você vai ser uma inspiração depois para alguém, vai ajudar outras pessoas, enfim, vai vencer de um outro jeito ali. É isso. Então eu acho muito legal quando eles Não, a competem. Olimpíada é incrível. Não, o esporte Nossa, é muito legal. Eu acho que o esporte dá disciplina pra pessoa, dá foco pra pessoa. Mel, precisa. Né? E Disciplina. precisa. Por exemplo, quando eu tô... Gente, nem sempre a gente tá feliz, né? Até porque a gente coloca nas redes sociais um recorte da nossa vida. Recorte. Né, Nath? Recortinho. Mas recortíssimo, né? Então, quando eu coloco lá que eu tô feliz, que eu tô... Saiba que não é todo dia que eu estou dançando funk na academia. Entendeu? Então, assim, às vezes quando eu desço, eu falo pro Roman, eu falo... Olha, amor, só por Deus hoje, viu? Hoje é na base do ódio. Dele fala, isso é disciplina. Sim. Isso é, entendeu? Isso é a nova palavrinha do momento que eu adoro. Constância. Isso é constância. Porque constância não é sempre isso aqui, gente. Constância é isso aqui, ó. Isso é constância. Sim. Você tá aqui, você tá aqui. Não é sempre aqui. Sim. Você vem pra cá, você vem pra cá, você desce, mas você tá lá. Isso é constância, entendeu? Constância. É Então, verdade. Eu sempre falo que assim, a gente não precisa ter uma meta muito grande. Você precisa ter pequenas metas e ir cumprindo elas. Porque é isso que também vai te dar mais disciplina, claro. organização, método para você ter uma vida mais planejada. Porque não dá para você viver sem planejar, gente. Não, gente, não dá. Não dá. Mas a gente só não descobre isso depois dos 30 e poucos. Pois é, mas que graça teria se a gente descobrisse com 20? Não ia ter graça, ninguém ia amadurecer direito. Eu também A maturidade é uma dádiva, Gente, juro. como é maravilhosa Claro a que a gente maturidade. queria ter o colágeno de 20 anos, né? Ah, isso é verdade. Mas aí eu sei, a gente compra. sempre fala que a gente compra e tá tudo bem, entendeu? É isso, gente. É isso. exatamente isso. Mas olha só, a minha vida é tão maluca, né? Por conta.
enfim, das atividades físicas, da Band, e aí eu decidi colocar esse ano ainda uma faculdade, né? Que eu tô fazendo faculdade de nutrição. Sim, queremos falar um pouco disso. Louca, maluca, mas só pra falar de maturidade, como por exemplo, a gente tava em semana de provas e eu fui mal numa prova. E eu vi que minhas amigas foram super bem na prova. E assim, né? Aí eu falei, gente, Você é competitiva? muito, mas eu, assim, era uma prova online. E sendo que eu tive tempo suficiente pra estudar, pra ver, pra olhar em outros lugares. Eu falei, gente, não é possível que eu fui tão ruim nessa. Tipo assim, não acreditei. E aí eu fui lá e mandei uma mensagem pra minha professora, expliquei pra ela reconsiderar, porque eu tinha interpretado aquela pergunta de um jeito e ela queria, depois que ela falou a resposta esperada, né? Ela explicou o que ela desejava. Daí eu falei, mas olha, pensa bem. Aí entra o meu lado comunicadora, conversando com a teacher, sabe? Com 17 anos, eu não teria essa maturidade ou essa coragem de sim. falar com a professora. Eu falaria, Mas só se eu chorar em casa. Fui mal, já era, tal. Só que não, eu fui lá com aquele meu poder da comunicação, falei, teacher, beleza, você esperava isso. Mas veja bem, eu pensei desse jeito. Eu tava olhando para um outro lado, como se fosse expliquei pra ela tal. Você agora, entendendo a minha visão, reconsidere a minha nota. Podemos? Não acha que faz sentido Sim, agora não que você faz. entendeu? Exato. Menina, E foi. foi super. Você Olha o acredita? poder da comunicação também. Reconsiderou, Prof. Letícia E dá maravilhosa. Prof. Letícia, ó. persuasão, né? Mas eu falo isso. Gente, isso é maturidade. Eu com 17 anos, eu não faria isso. Você ia xingar o professor, ficar Eu com ia raiva xingar, dela. ia falar, também quer saber? Depois eu pego o DP e tá tudo certo. Uma coisa meio assim. Mas agora, isso mexe comigo. Eu falei, mas peraí, como assim? Eu maduro o suficiente, responsável, sou estudando aqui e eu vou mal? Não, peraí. Gente, eu fiquei mal. Ainda mais que era online, né? Acho que é mais difícil. Poxa vida, eu falei, como assim? Online, né? Pude, assim, ver livros, chat GPT ajudando tudo e não consegui entregar. Aí eu falei, gente, esse é o poder da comunicação, com certeza, e da maturidade. Sim. Que eu só pude ter agora, depois de 35 anos. Antes eu não tinha isso. Não, Isso, né? E assim, faculdade, faz ao vivo. É É, uma correria não, pelo é uma jeito aí, né? correria. Porque você vem de Treina, vai... É. Quando que tem a próxima maratona? Olha, agora, não tenho ainda uma prova-alvo. Tá. Eu fiz agora 10 quilômetros nesse último final de semana, que foi maravilhoso, bem pra soltar, assim. Mas eu quero fazer uma meia, 21 quilômetros. Eu faço, seria essa minha quarta meia maratona, né? Então, eu acho que nesse ano vai rolar uma meia, que é muito gostoso. Tá sendo meu percurso favorito, minha distância favorita, a meia maratona. Que legal. 21, é bem bom. Gente, a É corrida é muito viciante. pouco, 21. É, só. básico. A corrida é viciante, tá? Vocês correm? Não. Eu Não. comecei agora. Ela É? começou. Comecei. Tá gostando, Bel? Então, tô aos pouquinhos, né? Porque eu É. nunca gostei de correr. Porque é um esporte de impacto também, mas né? meu marido gosta, ama. E ele começou, e eu faço vários esportes. Tá. Sempre fiz. Joguei tênis, agora eu tô fazendo golfe, né? Que é assim, eu tô sempre inventando Chique, moda. eu Alguma acho atividade chique, tem gente. que Quem fazer. faz tênis e golfe, eu acho muito chique. Chique. E aí, eu falei, amor, tá bom, eu vou. Aí arrumei também uma preparadora Tá. física pra me ajudar. Perfeito. E aí eu tô assim, eu sou sócia lá do Paineiras. Aham. E tem uma pista incrível. Eu falei, gente, eu tenho que aproveitar essa Eu pista. também acho. E eu gosto mais de ir pra pista do que correr na esteira. Ai, eu também, eu odeio esteira. Olha que doido, no começo eu era mó Zé Maria esteira. Porque pra começar, era na esteirinha. Aí meu treinador falou, querida, vamos sair um pouquinho da esteira, porque a esteira, gente, ela não te dá o pace total. E outra, é plana o tempo inteiro. A esteira, pra você ter uma noção da rua, você tem que inclinar ela um pouquinho pra você ter noção da rua. Porque a rua, gente, tem buraco, tem sobe e desce. tudo. Desnível. Exato. Aí eu falei, eu vou pra rua. Não, quando você vai pra rua, Você super gostou. cara, é uma coisa...
é muito melhor. É muito melhor. É muito mais gostoso e eu acho que passa mais rápido. Porque na esteira você fica... Ou você assiste televisão ali, né? Na academia. Ou você vê um amiguinho na frente correndo. Aí o amiguinho vai embora, chega uma outra pessoa. E você fica meio que olhando ali pra cara dele. Ou você pode ver um vídeo, alguma coisa assim. Mas eu prefiro na rua, com certeza. Com Não, certeza. eu tenho uma amiga que ela corre também com um treinador bonitinho e ela fala: Não, você ainda vai correr uma meia maratona comigo. Vai, lógico Eu que falo, vai. Calma, um dia eu chego lá. Calma, Lógico que chega. aos poucos. Lógico. Uma coisa por vez, né? Mas é isso. É isso, eu tô começando a pegar gosto, pelo menos, né? Eu lembro que quando eu fui correr esses 21, eu tive um treininho que era de 7 quilômetros. E fazia muito tempo que eu não fazia 7. Aí eu pensei, e eu terminei muito cansada com 7. Eu pensei, eu não vou conseguir fazer 21. Porque, gente, eu tava fazendo o treino de 7. E aí eu precisava fazer mais 7 pra dar 14. E mais 7 pra dar 21. E eu tava muito cansada, só com 7. Aí eu cheguei em casa e falei, cara, acho que não vai rolar. Ele, meu marido, por quê? Eu falei, porque eu fiquei muito cansada com 7. Ele, mas calma, começou agora. E não sei o quê. Então eu pensei, gente, eu ia fazer 7 mais 7 mais 7. Nossa, surreal. Então você já fica aquele negócio na cabeça. Mas depois você percebe que agora qualquer treininho que eu faço um longão no final de semana, às vezes dá 10, dá 12. Gente, quando eu tenho um longão de 10, eu falo, ai, que delícia. Quando é que na minha cabeça 10 hoje seria, ai, que gostosinho, só 10. Ai, que doido, olha como você passa a enxergar. Nossa, imagina, gente, enxerga eu não cheguei diferente. nem nos 3 ainda. Então, mas olha como você Você passa vai- a enxergar. Então, É a quando eu fiz constância 7, também. isso, quando eu cheguei no 7, eu falei, nossa, eu não vou conseguir. Mas hoje eu faço 10. Imagina, eu vou pra corrida de rua filmando, faço matéria pras minhas redes sociais. A galera fala, meu, Mirelle, como é que você entrevista correndo, rindo, cantando música? Mano, surreal. E como que é a sua alimentação para tudo isso? Você tem uma rotina, eu imagino que agora ainda fazendo faculdade de nutrição deve ser bem regradinho, Mas assim. eu tô bem no começo, né, Nath, assim, Tá. da nutrição. Então, agora, nesse primeiro semestre, a gente tá vendo muito, assim, biossistema do corpo humano, que eu tenho aula de anatomia, com cadáveres, né? A gente entra lá no laboratório, de jaleco, de cabelo preso. Então, assim, eu não faço nada disso na TV. Nada. E aí, eu tenho que virar a chavinha pra começar a entender exatamente o que é aquilo, quais são os órgãos, sabe? Então, é tudo muito novo. Mas sou geminiana, né? Então, geminiana adora uma coisa diferente, Isso que eu ia perguntar, gente. mas por que agora, depois de também queria chegar saber por naquele- que Sou nutrição. geminiana, gente. Bom, eu sempre amei ter alimentação, né? Focada em alimentação saudável. Muito também por conta do meu marido, que é faixa preta de jiu-jitsu. Então, ele também sempre muito focado na alimentação. Eu comecei realmente a comer melhor junto com ele. Eu lembro até hoje, quando a gente namorava, eu morando com os meus pais, ele falava, amor, já jantou? Eu falei, jantei. Ele, o que você comeu? Eu falei, bolacha maisena com margarina. Nossa. Aí ele, Mirelle, é jantar. Aí eu comi isso. É uma delícia, né? Falei, com chocolate quente. Uma coisinha. Aí ele, mas isso não é refeição. Aí hoje, pô, como, sei lá, legumes com frango grelhado, né? É a minha alimentação, né? Sobre dieta, quando eu tava focada pra fazer a meia maratona, eu segui à risca a dieta. Até porque eu tava bem acima do peso. Depois eu até mostro um vídeo pra vocês, que eu fiz um videozinho de antes e depois. Tava bem acima do peso e diminui bem por conta da dieta, né? Mais o plus dos exercícios. Então eu seguia bem à risca. Hoje eu não tenho uma dieta que eu sigo à risca, mas é que eu lembrava muito do que eu fazia. Então eu acabo Tô maravilhosa hoje, depois você comia bolacha com não sei o quê. então hoje. Tá. Então hoje eu lembro do que eu fazia lá em 2020 pra fazer essa dieta. Então de manhã um pãozinho com 2 ovos, dou prioridade pra proteína. Eu como frango desfiado de manhã, que era uma coisa que eu não gostava, mas meu marido comia, eu comecei a introduzir, né, pra ter bastante proteína no meu dia a dia. Tomo whey protein, suplementação, ômega, QO10, várias outras coisas, né, que meu corpo precisa. E, cara, é isso. Mas assim, não sou da fritura, né? Tento não comer fritura, não como também, tipo, fast food. Mas se eu tenho uma vontade de comer um hambúrguer, eu vou comer um hambúrguer. Mas eu vou escolher um lugar que tem aquele hambúrguer mais artesanal. Vou pedir pra, de repente, não colocar maionese, sabe? Assim, são pequenas escolhas
que eu acho que no dia a dia Sim. vai me fazer diferença. Mas se eu Faz tiver toda a vontade de diferença. comer pizza num dia, gente, eu vou comer pizza. Não tem essa, eu vou comer uma pizza. Mas no dia seguinte, tudo de volta ao normal. Vou pra academia. Eu tenho um amigo meu que fala pra mim: ah, você vai comer chocolate na Páscoa? Eu falei: claro que eu vou comer. Porque eu posso comer, pô. Eu treino pra caramba, eu falo, brincando com ele, né? Não, e falei assim, depois do que você passou, Chocolatinho. Que Não, isso? você né? ia falar não pra uma coisa que você quer muito? É que vira e mexe, eu faço nas redes sociais assim, 60 dias sem açúcar. Que é açúcar zero, sem nada, sem doce, sem. Bom, bolacha, industrializado, isso a gente nem compra, nem aparece lá em casa, né? Assim, eu sei que é muito mais fácil porque eu não tenho filhos. Não é, Nath? Não é? Olha, mais ou menos, tá? Você Porque a acha? minha filha come saudável como eu. Agora, o meu marido. O meu marido é uma formiga. Verdade? É uma formiga. É, Porque ela ele gosta compra uns de docinhos de porcaria. vez em quando pro Vini, assim. Nossa, sabe? é Vou levar muita uns porcaria. A gente tem um gavetão assim, alto, assim, largo, assim, Bel. cheio de porcaria. Agora, olha, Salgadinho, não sei como é que é. docinho. O meu marido, ele come também muito. Ele é bem formiga também, meu marido. Mas o bicho tem 10% de gordura no corpo. Ah lá. Pô, como O meu o tem um pouquinho corpo mais do só, homem, nada todo ele é dia. muito diferente, Ah, é gente. É muito pouco, diferente. né? Agora É- come você o chocolatinho, o gavetão Ele come do uma chocolatinho. pizza inteira no final de semana. Ele pega metade, vou falar, viu, Romã? Tô falando. Metade marguerita, metade chocolate com morango. Ô, louco, olha lá. Se eu quiser uma pizza sozinha, eu que peça Uma pra você. Pra Uma mim, brotinha. lá. não posso, nenhuma dele. Olha, se quiser, porque ele vai comer tudo. Aí É chega lá na seminha, né? na Tipo- bioimpedância, minha gordura lá em cima. E ele, meu, trincado, fala, cara, 10%. como homem é muito diferente. A Meu mulher, marido come tudo isso ela também. Metabolismo muito diferente. metabolismo lá embaixo, E a gente né, é fases, cara? né? Porque tem um mês, ele tem várias, ele oscila de várias Muito. formas. Se é o mesmo que você tá no primeiro dia do mês, o meio já tá diferente. Tem vontade, a gente tem vontade de comer um doce, né? Sim. Um chocolate, que coisa, uma vontade Sim. louca, né? De um Sim, açúcar, louca. né? Louca. De colocar Vontade assim pra louca. dentro um açúcar no Não, corpo. quando você tá na menopausa, então, pelo amor de Deus, né? É, né? Jesus. É. Mas o corpo também se acostuma, tá, gente? Nesses Acostuma. 60 dias sem açúcar, eu diminuí. Agora, por exemplo, durante a semana eu opto por não comer açúcar. Então, se eu tiver vontade, eu vou comer no final de semana e sempre dou prioridade para um chocolate meio amargo. Porque também hoje, quando eu como uma coisa muito doce, gente, é muito açúcar. Mas aí eu também acho que entra o lance da nutrição. Que agora, minha filha, tudo eu olho a tabela nutricional, parece uma louca no mercado. Tudo eu vou pegar um negocinho e eu. Deixa eu ver. Aí eu. Ai, agora que você Olha, deixa eu conhece te os falar, detalhes. A gente já trouxe muito nutricionista aqui, É. muitos profissionais, nutrólogo. E E se aí? você começar a olhar todos os Eu rótulos, vou morrer, não vou você comer não come nada, né? nada, gente. Não, porque Nada. tá cada vez pior, inclusive, Nada. né? Gente, uma latinha de atum que você olha, tem às vezes negócio de batata, de soja, de cenoura. Você Num fala pote de uma- atum. Eu não sei se você conhece. Aí eu. Atum Por isso com tem que procurar saladinha ali. ingredientes que é só atum e água. Só. Você já ouviu falar do Thiago Rocha? É nosso amigo, Thiago Rocha. Um beijo pra você. Não assista Tá os vídeos dele, você vai precisando entrar em vir choque. O Thiago Rocha é Pelo amor de aquele Deus. das fofocas ou não? Não. Qual que é o Thiago Ah, é Rocha? um que fala que a gente não pode Nada comer pode. nada. Não é ele é nutricionista? É nutricionista e Ah, biólogo. Tá. É. E biólogo. nada pode? Nada Não. pode. Ah, meu E a Deus. gente ainda brincou com ele. Eu duvido, se eu te encontrar então numa lanchonete aqui, vai ter uma É. porção de batata frita na mesa? Ele, não vai ter. Aí eu, ai, sério? Porque na minha ia ter. Não vai ter. Ele Você falou que fala, a gente não pode, não tem que comer comida japonesa. Não, é tanta coisa. esquece. Tem coisas Se que molhar tudo no bem. show, então, que tem sódio até não querer Meu mais, vai Deus. morrer, né? Não, Meu Deus, não. A hora que você entra nos detalhes, aí fica mais difícil. É, Thiago, você precisa vir aqui novamente, porque a gente já voltou a ter hábitos ruins de novo, né, Nath? É, a gente recebe, aí você volta pra casa, você fica desesperada, aí você vai voltando, Não são né? hábitos ruins, é viver, né? O dia, né? É, Vontade é. de comer, Você você vai lá tem e que- come. Mimimei. É Mimimei, isso. mimimei com Isso, chocolatinho. gente, adoro isso, mimimei. Eu já também mimimei. acho. Falar nisso, a gente também vai te mimar. É, agora A gente chegou tá a chegando hora. no fim. Chegou a hora Adoro. do mimo. Ah,
Além da sua caneca, que você vai... Essa é sua. Que linda! A gente tem um presente aqui da Defo, da nossa amiga Fernanda Diazer. Maravilhosa. Olha, Gente. essa linha de produtos maravilhosos, ela tem esse... Ai, gente, eu amo esse Body Cream. Amo, que é um creme redutor. Nossa! Passa de manhã, de noite. vai amar. Amei! Olha, Esse super shampoo, pesado. Você vai amar. Tem o shampoo, tem o esfoliante, tudo pra Uso você. tudo Tudo e pra vou você. colocar lá nas redes sociais. Ai, você vai amar. Inclusive, você tem que vai amar. conhecer. Amei! Ó, Obrigada, e tem Body Cream. um voucher da clínica também, Shampoo. pra você ir lá fazer uma sauna ozonizada. Que Você vai amar a sensacional. experiência. Ai, gente, por que vocês me convidaram antes pra Olá. cá, É sensacional. É o dia pra você E um se mimar. esfoliante. Amei, mas me mimaram muito. Muito. Você vai obrigada, curtir meninas. Você vai adorar, que você vai lá, tem Amei. escalda-pés, né? Ai, Nath, que a gente delícia, adora. gente. É, a Fernanda é maravilhosa também. Beijo, Fê. A gente também cuida lá com ela. Você vai adorar. Ai, Essa amei. sauna é uma delícia. Ai, gente, E os eu não queria nossos acabar. looks? Vamos falar um pouquinho deles Vamos, também? vamos. Porque agora nós estamos com uma consultora de imagem aqui. Olha, eu achei que vocês estão belíssimas. Pra te amei, receber. amei. A Eli Mazzali, nossa maravilhosa consultora de imagem que tá vestindo a gente. Então hoje nós estamos com esse look Hoje a gente tá de Leblog. Leblog. E com Arrasaram. as joias da Nath Cialone. É isso aí. A gente Maravilhosas, tá cada né? dia Amei, dando um gente. up, né? Adorei. Bom, mas antes Bom. da gente encerrar esse episódio e agradecer, né, outras pessoas também, a gente queria que você deixasse uma mensagem e as suas redes sociais. Claro, gente. Então, primeiro, obrigada, adorei. Lembrando que é pra vocês viverem um dia de cada vez e o corpo também dá sinais. Então, qualquer coisa diferente que aconteça, né, no seu corpo, procure um especialista, procure um profissional e viva o dia de cada vez. Pratique, gente, atividade física. Você vai colher hoje e plantar lá na frente, pensando em longevidade, pensando em qualidade de vida. Então, acho que é isso, né? Viver um dia de cada vez também. O esporte, com o esporte, gente, sempre vai trazer benefícios. Você nunca vai falar, eu pratiquei um negócio, mas não me fez bem. Mentira, praticou errado. Vai lá, corre de novo, vai lá, faz alguma coisa de novo, porque você vai ver que quando, né, vem essa adrenalina, solta a serotonina ali, é maravilhoso. É isso. Então, É isso. E vocês se pratiquem. inspirem. Como que é as suas redes sociais? @mimoschella com 2 L's e A. Bota lá no Google Mirelle Band. É mais fácil, né? É mais A fácil. Mirelle A gente Band deixa ela aqui ela procura. na Band também, né? Com certeza. Maravilhosa Gente, lá na todo Band, dia, né? Então, tô lá na Band, ao vivo, no Bora Brasil, junto com a Cíntia Martins, com a Paty Rocha, com o Rodrigo Alvarez. É um programa de entretenimento de 3 horas na Band aberta pro Brasil inteiro. E eu entro pra falar de futebol, de esporte, de tudo, de tênis, de luta. Então, todos vocês são super convidados. Um programa de, assim, comportamento, entretenimento, muito legal. Bom, essa parte dos esportes vocês realmente Sim. acompanhem nas redes sociais, porque hoje a gente realmente quis conhecer a sua história, que eu acho que é o que a gente realmente quer passar para essas mulheres que nos assistem, uma história de superação, né, para inspirar muitas experiências. E a gente agradece, que a gente sabe que a sua vida é super corrida e você teve esse tempinho aqui com a gente. Foi Ai, incrível gente, essa não, troca. não, obrigada. Mas você vai voltar pra gente falar, que a gente não terminou de falar da É. mulher nessa área de esporte. É. Você vai ter Faltou, que né? E só Mas uma pinceladinha de leve. então Já tá tá- bom. já A gente fica o deixa pro convite. segundo semestre. Isso. Já Não ficou é? o convite. Fechou. Né, Nath? Até lá eu já vou correr 5 km com a Bel. Aí a gente conta como é que foi essa experiência, né, com a corrida. Meu Deus, vai ser É isso aí. incrível. Olha, eu vou pedir a ajuda do doutor ali, sabe? Porque eu tenho umas dores aqui de vez em quando. Ah, então, o doutor vai me ajudar, daí eu vou correr sim. Pode Então deixar. fechou, gente. Tá bom? Obrigada. Combinado. Combinado, Amamos. gente. Foi uma delícia te Obrigada. receber. Adorei. Obrigada Beijo, mesmo. até a próxima. Parabéns. Gente, Vocês continuem um com a beijo gente. também, né? É. E vamos agradecer Tem mais. os nossos meninos da Videofly, produtora. O nosso menino, né? O seu Nosso menino, O né? meu menino. Da Videofly Produtora, que deixa isso aqui tudo lindo, maravilhoso. Que pra tem gente. paciência com a Tem gente, né? paciência com a gente. E a gente é chata, né? Ah, a gente é um pouquinho chato, assim, um pouquinho só. Ah, e o E o Felipe também, maravilhoso, psiquiatra, que tá agora aqui com a gente. É isso aí. É isso, e até semana que próxima. vem. Vamos? Beijo, gente. Até mais.